Olá, sabe? Parece que a gente vive numa época em que o amanhã pesa mais do que o hoje, não é verdade? A ansiedade está sempre ali, tentando roubar nossa paz. Mas existe sim um caminho proposto para encontrar serenidade no meio dessa confusão toda. E é sobre isso que vamos conversar. O ponto de partida é esse conselho do apóstolo Paulo. E o mais interessante aqui, o que vira a chave, é que a solução não é a gente tentar ter mais controle sobre as coisas. Pelo contrário, é sobre entregar as circunstâncias para quem de fato tem o controle. Então, o nosso roteiro vai ser bem simples. Primeiro, a gente vai entender o peso do amanhã. Depois, vamos aprender com a lição da natureza. Em seguida, vamos ver como fazer para lançar o fardo. E, por fim, descobrir o que é a paz que guarda. Vamos começar pela raiz do problema, né? A ansiedade que a gente sente hoje em dia tem uma característica muito, mas muito específica. E é fundamental entender isso para poder lidar com ela. E aqui está o pulo do gato. A ansiedade cresce, ela floresce, quando a gente tenta gerenciar coisas que estão completamente fora do nosso alcance. O antídoto, então, não está em apertar o controle, mas sim em aprender a soltar. Tá, mas se a ansiedade vem dessa tentativa de controlar o que não dá para controlar, onde a gente encontra um bom exemplo de como soltar? Bem, Jesus, lá no Sermão do Monte, apontou para um professor inesperado, a própria natureza. Ele nos ensinou a observar o mundo ao nosso redor para entender verdades bem profundas. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo genial. Quando a gente para e olha com atenção para o jeito que a natureza funciona, a gente consegue ter uma perspectiva totalmente nova sobre as nossas próprias preocupações e os nossos medos. Olha só esse primeiro exemplo. As aves. Elas não estão preocupadas com o preço dos grãos, não fazem estoque para o inverno. Elas simplesmente vivem no ritmo da provisão de cada dia, confiando nesse cuidado. E aí vem a pergunta que Jesus joga no ar para a gente refletir. Se a criação, que parece mais simples, é cuidada com tanto detalhe, qual é a lógica por trás da nossa preocupação que não para nunca? É um convite para a gente pensar no nosso próprio valor. E aqui, a lógica da ansiedade simplesmente desmorona. Ficar se preocupando não aumenta 1 centímetro na nossa altura, nem adiciona 1 minuto na nossa vida. No fundo, a preocupação é impotente para mudar a realidade de forma positiva. Então, para resumir essa lição que vem da natureza, a ansiedade é um peso que a gente mesmo coloca nas costas. É como se fosse uma bagagem super pesada que a gente insiste em carregar, mas que nunca foi nossa. Certo, a gente já entendeu o problema e a perspectiva, mas como, na prática, a gente se livra desse peso? Agora a gente vai falar da ação, do movimento consciente de se libertar. O apóstolo Pedro nos dá um verbo de ação, lançar. Não é deixar de lado nem tentar esquecer, não. É um ato deliberado de arremessar, de transferir o peso dos nossos ombros para outros bem mais fortes. E dá para a gente quebrar esse ato de lançar em 3 passos. Primeiro, a confiança, que é a base de tudo, é acreditar. Segundo, a ação em si, o movimento de entregar. E terceiro, o repouso, que é o resultado, a capacidade de finalmente ficar quieto. E olha, esse aquietar-se não é passividade, não é desistência. É uma postura de confiança ativa. É a calma de quem sabe que a batalha não é sua e que o resultado final já está garantido. E chegamos na nossa última parte. O que acontece quando a gente pratica essa entrega? O resultado não é necessariamente a mudança das circunstâncias, mas sim uma mudança profunda no nosso estado interior. Aqui a gente vê bem a troca que acontece. A gente troca a inquietação que leva ao medo e a tentativa de controle pela oração com gratidão, que leva à paz e à entrega do controle. É uma escolha consciente que a gente faz. E essa é a promessa. A consequência de lançar o fardo é receber uma paz que a nossa lógica não consegue explicar. É uma calma que continua ali, firme, mesmo quando os problemas ao redor não fazem o menor sentido. Essa metáfora da sentinela é muito poderosa. Pensa só, essa paz age como um guarda, um segurança na porta da nossa mente e do nosso coração. A função dela é barrar a entrada do medo, da preocupação, da ansiedade. Ela protege o nosso centro de comando interior. E no fim, tudo se resume a isso. O ensinamento de Jesus sobre a ansiedade termina com esse chamado para a gente viver o presente.
deixar o amanhã nas mãos de quem já está lá e focar em viver o dia de hoje da melhor forma possível. Para a gente encerrar, fica aqui essa reflexão. E se a paz que a gente tanto procura não for uma vida sem tempestades, mas sim a certeza de uma presença que nos ancora durante essas tempestades? Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da companhia.